Eu quero conversar um pouco com o André Anelli também, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. O André Anelli vai trazer as informações para a gente agora. E o que foi debatido nesse encontro, Anelli? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foram diversos temas debatidos com o ministro do Tesouro dos Estados Unidos, que seria o equivalente ao ministro da Fazenda aqui no Brasil, Scott Bessent, e nessa ocasião, ainda de acordo com o ministro Fernando Haddad, foram discutidas as vantagens comparativas do Brasil em relação a outros países, principalmente por oferecer ampla gama de energia verde e também minerais que são considerados mais críticos, mais raros. Outra questão, e aí foi a principal também debatida, é em relação àquele tarifaço que foi imposto pelo presidente americano Donald Trump, não só também à China, que tem sido o principal alvo nesse momento, mas inclusive ao Brasil também, nas exportações de aço e alumínio. E aí, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que vai melhorar a situação com o governo Donald Trump ainda durante a gestão do atual presidente americano. Tratamos também da questão das tarifas, né? Uma vez que a região, falando especificamente da América do Sul, é deficitária em relação aos Estados Unidos, e então não faz muito sentido manter uma tarifação sobre não apenas o Brasil, mas o nome da região como um todo, né? Houve uma demonstração importante de abertura ao diálogo. O mais importante nesse momento é dizer que nós estamos numa mesa negociando os termos de um entendimento. Mas eu acredito que a postura do secretário foi bastante frutífera e demonstrou uma abertura para o diálogo bastante importante. E aí, em outra ocasião, também durante essa entrevista, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, como a gente acabou de ouvir, que, na verdade, não se justifica esse tarifaço nem em relação ao Brasil e nem aos demais países da América do Sul, porque a relação dos Estados Unidos com os países latino-americanos é superavitária, ou seja, é deficitária em relação ao Brasil e a esses países da América do Sul, justamente com os Estados Unidos. Então, o ministro acabou afirmando que foi positiva essa reunião porque demonstrou a existência de um diálogo entre os dois governos. Temos interesse em nos aproximar mais dos Estados Unidos, fizemos isso na administração Biden, faremos isso na administração Trump. Há complementariedades importantes entre as nossas economias que podem ser exploradas e devem ser exploradas. A América do Sul, em especial, é um território geopolítico muito favorável ao investimento. E a gente relembra ainda que essas negociações relativas ao tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump têm sido conduzidas principalmente pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, que é atualmente liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Ainda existe a expectativa do governo brasileiro de fazer com que seja revertida essa decisão de Donald Trump em relação ao Brasil por conta, mais uma vez, de o fato de a relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil ser superavitária do ponto de vista dos americanos. Evandro. Bom trabalho para você. Agora 4h29, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Alangani, você concorda com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que esse déficit tarifário em relação dos países da América do Sul em relação aos Estados Unidos pode livrar o Brasil da martelada tarifária do Donald Trump? Concordo, e o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou isso, né, ao aplicar tarifa mínima para o Brasil em 10%. Agora, a ANCHAM, né, que representa o comércio, né, entre Brasil e Estados Unidos, diz que a tarifa efetiva do Brasil contra os Estados Unidos chega a 2,9%, né? Muito embora no campo da OMC gire em torno de 14%, mas efetivamente contra os Estados Unidos 2,9%, e os Estados Unidos praticam próximo ali de 2,1% a 2,3%. Então, em relação a tarifas, o jogo me parece equilibrado.
Em relação ao déficit comercial, o Brasil é deficitário em relação aos Estados Unidos, assim como outros países da América Latina. Então não faria o menor sentido o Donald Trump aplicar tarifas protecionistas contra o Brasil. E lembrando, eu insisto sempre nesse ponto, Evandro, tarifa protecionista é um remédio que você prejudica a si próprio. Você gera inflação no seu país, você acomoda a própria indústria do seu país, você não gera inovação, você não gera produtividade, porque você vive de protecionismo do governo, você não abre para a concorrência. Sabe quem que dizia isso? Ídolo da direita norte-americana, Ronald Reagan. Como é que você avalia essa Gré? Continuo pensando que o objetivo não era a América do Sul, não tinha nada a ver com isso, não tinha como excetuar nenhum país, porque senão contraria as normas da OMC como nação favorecida ou nação menos favorecida. Se for apenas China, ia ser nação menos favorecida. Se tiver algum não sendo o resto, Brasil, por exemplo, Argentina, por exemplo, seria nação favorecida. Então ele não podia fazer isso. Tinha que fazer alguma coisa. O que fez? Diminuir a taxação para países na qual já existia a taxação. Então, se você taxava em promédio 11%, está colocando 10%, não é 10% adicional, é uma forma genérica de mostrar o mesmo assunto. Agora, parece que agora tudo está começando a ficar um pouco mais lógico. China já retirou algumas taxações de produtos americanos, Estados Unidos está fazendo a mesma coisa, dá a sensação de que vão se juntar para se reunir, e aí aparentemente as coisas deixariam de ter um calor tão grande. Mas continuo pensando, o objetivo era, é e seguirá sendo China.